Bem-vindo ao canal. Hoje, temos uma história incrível para você, cheia de mistério e emoção. Se você gosta de narrativas inspiradoras, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais histórias como esta. Vamos começar? Daniel era um homem de vida simples. Trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no interior e vivia com sua esposa, Clara, numa casa modesta perto de um campo aberto que ele costumava chamar de o seu refúgio. As noites ali eram especialmente calmas, marcadas pelo céu limpo e estrelas brilhantes que pareciam estar ao alcance da mão. Daniel amava aqueles momentos de solitude, longe do barulho da oficina, das contas atrasadas e até mesmo dos desentendimentos ocasionais com Clara. Naquela noite em especial, algo parecia diferente. O ar tinha um peso estranho, e o silêncio era quase opressor. Mesmo assim, Daniel decidiu sair para uma de suas caminhadas noturnas. A lua estava alta, iluminando o campo com um brilho prateado, mas a sensação de que ele estava sendo observado o acompanhava como uma sombra invisível. Enquanto andava, algo chamou sua atenção, uma luz no horizonte, pulsando de forma irregular. Ele parou, franzindo o senho, tentando entender o que era aquilo. Deve ser algum drone ou até mesmo uma lanterna de pescador, pensou, tentando se convencer de que era algo comum. Mas conforme a luz se aproximava, sua pulsação aumentava, e ele percebeu que aquilo não era nada que ele já tivesse visto antes. A luz crescia, flutuando silenciosamente, como se deslizasse pelo ar. Agora ele podia ver melhor, era um objeto metálico, de forma oval, com uma superfície que parecia líquida, embora sólida ao toque da luz da lua. Ele piscava em tons de azul, dourado e branco, em um padrão hipnotizante. Daniel sentiu seu corpo congelar, como se estivesse sendo sugado para dentro daquele espetáculo. Sem aviso, o objeto parou a poucos metros acima do chão, bem à frente dele. Ele sentiu uma mistura de medo e fascínio. Cada célula do seu corpo dizia para correr, mas seus pés pareciam grudados ao solo. Então, sem som, sem uma palavra, uma onda de luz foi emitida do OVNI e envolveu Daniel. De repente, ele não estava mais no campo. Ele estava em um lugar estranho, escuro e ao mesmo tempo iluminado. Tudo ao seu redor parecia fluido, como se ele estivesse dentro de um sonho. Foi quando as imagens começaram a aparecer. Primeiro, ele viu sua esposa, Clara, sorrindo para ele, mas o sorriso rapidamente desapareceu. Ela estava deitada em uma cama de hospital, pálida, e Daniel sentiu um aperto no peito ao ver que ela parecia estar sofrendo. Depois, ele viu seu melhor amigo, Marco, preso em um carro que capotava em uma estrada deserta. A visão era tão real que ele quase pôde ouvir o som dos vidros estilhaçando. Uma sequência de outras imagens se seguiu, seus amigos, seus vizinhos, todos enfrentando tragédias horríveis, cada uma mais detalhada e angustiante do que a outra. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Ele queria parar aquelas visões, mas elas continuavam, impiedosas. Por fim, uma voz ecoou em sua mente. Não era uma voz humana, mas parecia compreensível, calma e firme ao mesmo tempo. Você viu o que acontecerá. Está em suas mãos impedir. Mas lembre-se, e ninguém acreditará em você. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Daniel sentiu uma forte pressão em sua cabeça, como se estivesse sendo puxado de volta para o campo. Quando abriu os olhos, estava novamente no mesmo lugar, mas o OVNI havia desaparecido. Ele caiu de joelhos, ofegante, tentando processar o que acabará de acontecer. Seu coração estava disparado, e suas mãos tremiam. Ele olhou para o céu, mas tudo estava calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. A única prova de que aquilo não era apenas sua imaginação estava em sua mente, as imagens, as tragédias e o aviso da voz. Daniel sabia que a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Daniel entrou em casa ofegante, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelos cômodos silenciosos. A sala estava cheia e Clara, sua esposa, estava na cozinha terminando de servir o jantar para os amigos. Marco, um contador sempre bem-humorado, ria alto de alguma piada. Ana, a introspectiva professora, folheava um livro no canto, e João,
o mais cético do grupo, discutia fervorosamente sobre política com Tomás, um engenheiro que sempre gostava de bancar o líder das conversas. Era um cenário aconchegante, comum, mas para Daniel, depois do que acabará de testemunhar, tudo parecia surreal. Ele parou na porta, o rosto pálido. "Eu preciso falar com vocês", disse, interrompendo o burburinho. A seriedade em sua voz fez todos pararem e olharem para ele. Clara, percebendo a expressão dele, largou o prato e foi até ao marido. "O que foi, Daniel? Está tudo bem?" Ele balançou a cabeça, engolindo seco. "Não. Não está. Eu vi algo lá fora. Algo que vocês precisam saber." João riu. Lá vem o Daniel com mais uma das histórias dele. Foi um lobisomem dessa vez? Ou um fantasma? "Não estou brincando", Daniel respondeu, a voz subindo um pouco mais do que gostaria. "Eu vi um OVNI. E não só vi. Ele me mostrou coisas. Coisas terríveis. Com vocês." O silêncio tomou conta da sala. Era como se o ar tivesse ficado pesado. Clara tentou amenizar, colocando a mão no ombro dele. "Daniel, você está se sentindo bem? Talvez tenha visto algo no céu e confundido. Um drone, talvez. Ultimamente, você anda tão preocupado com o trabalho." "Não foi um drone", ele gritou, os olhos arregalados. "Era real. Ele projetou imagens na minha mente. Eu vi vocês, e vi acidentes, tragédias. Marco, você, e quase morre no carro. Ana, você está em um hospital. Eu sei como cada um aqui pode morrer." As palavras ecoaram pela sala. Marco deixou escapar um riso nervoso. "Ah, claro, Daniel. Um alienígena veio até você para te dizer que eu sou péssimo ao volante. Preciso parar de dirigir? É isso?" "Não é brincadeira", insistiu Daniel, olhando nos olhos de cada um. "Eu sei que parece loucura, mas é verdade. Ele me avisou que eu sou o único que pode impedir isso." Tomás cruzou os braços, a expressão cética estampada no rosto. "E por que você, Daniel? Por que não desceu da nave e nos falou diretamente? Isso não faz sentido." A frustração começava a tomar conta. "Eu não sei por que eu. Só sei que eles mostraram coisas que eu não consigo apagar da minha mente. Vocês precisam acreditar em mim." Mas o olhar de Clara dizia tudo. Era uma mistura de preocupação e pena. "Amor, você está muito estressado. Talvez devêssemos conversar com alguém, sabe? Um médico. Pode ser que você esteja tendo um episódio." "Eu não estou louco", ele rebateu, sentindo as lágrimas brotarem. "Estou tentando salvar vocês, mas ninguém quer ouvir." A conversa foi morrendo em murmúrios desconfortáveis. João murmurou algo sobre o histeria coletiva. Marco voltou ao celular. Ana tentou mudar de assunto, enquanto Claro puxou para a cozinha, onde ele se sentou à mesa, exausto. "Por favor, Daniel, só descanse. Amanhã você vai perceber que tudo isso não passa de um mal-entendido." Mas enquanto Clara falava, o rosto dela estava borrado em sua mente, substituído por aquela visão terrível que o OVNI lhe mostrou. Ele sabia que não podia desistir. Eles não acreditavam nele agora, mas ele jurou que encontraria um jeito de provar que estava certo, antes que fosse tarde demais. Os dias seguintes foram um verdadeiro teste para Daniel. Ele mal dormia, com as imagens projetadas pelo OVNI ainda queimando em sua mente. Cada cena parecia tão real que ele conseguia ouvir os sons, sentir os cheiros, o desespero. Ele sabia que precisava estar atento. O aviso era claro, os eventos iriam acontecer, mas ele tinha uma chance de evitá-los. Naquela manhã, Daniel estava dirigindo até o mercado quando algo no rádio chamou sua atenção. O locutor descrevia o trânsito na cidade, e o nome de uma avenida fez seu coração disparar. Era o mesmo local que ele tinha visto na visão, onde Marco, seu amigo, sofria um terrível acidente de carro. O horário era exatamente o mesmo da visão.
O suor escorreu pelas têmporas de Daniel enquanto ele acelerava, sentindo o peso do destino se aproximando. Ele já havia tentado ligar para Marco várias vezes, mas sem sucesso. Por favor, não esteja lá. Por favor, murmurou enquanto apertava o volante. Quando chegou ao cruzamento, a cena era assustadoramente familiar. Ele viu Marco no carro vermelho, rindo, como se estivesse ouvindo música alta. O outro veículo, uma caminhonete preta, vinha em alta velocidade, atravessando o semáforo que estava prestes a fechar. Era exatamente como no aviso. Daniel sabia que, em questão de segundos, o impacto seria devastador. Não, 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 gritou. Sem pensar duas vezes, Daniel começou a buzinar como um louco, segurando a mão na buzina e acenando freneticamente pela janela. Marco, visivelmente confuso, olhou pelo retrovisor. Daniel gritou: "Pare! Freia agora!" Por uma fração de segundo, Marco hesitou, mas algo no desespero de Daniel o fez pisar no freio. O carro parou bem na linha de segurança do cruzamento. No mesmo instante, a caminhonete preta passou em alta velocidade, cortando o caminho onde Marco estaria segundos depois. Os pneus da caminhonete derraparam ao longe, mas ela seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. Marco, ainda atordoado, abriu a porta do carro e desceu, o rosto pálido como uma folha de papel. "O Daniel? O que você está fazendo aqui? O que foi isso?" Daniel saiu do carro, o coração batendo como um tambor. Ele se aproximou de Marco, ainda tremendo. Você quase morreu, Marco. Eu vi isso. Eu sabia que ia acontecer." Marco olhou para ele, claramente abalado, mas logo tentou rir para aliviar a tensão. "Cara, você é meio vidente agora? Foi sorte, só isso. Eu devia estar mais atento." "Obrigado, mas, e sério, foi só coincidência." "Colega, não foi coincidência", insistiu Daniel, segurando o ombro de Marco com força. "Eu te salvei porque sabia que isso ia acontecer. É como eu disse, Marco. Aquela visão, e aquilo que eu vi, e é real." Apesar do choque inicial, Marco deu um sorriso nervoso e colocou a mão no ombro de Daniel. "Ok, Daniel. Você salvou meu pescoço. Obrigado, de verdade. Mas, sério, e você precisa de descanso." Marco entrou no carro e foi embora, mas Daniel ficou ali, parado, observando o vazio do cruzamento. Ele sabia que o que tinha feito era apenas o começo. O aviso era real. Ele podia salvar vidas, mas a sensação de não ser levado a sério pesava cada vez mais. Enquanto voltava para casa, uma certeza o consumia: se ninguém acreditava nele, ele teria que carregar esse fardo sozinho. Ele precisava estar sempre alerta, porque o próximo evento não seria tão fácil de evitar. Depois de evitar o acidente de Marco, Daniel passou a sentir o peso de algo maior, a responsabilidade de interferir no que parecia ser o destino. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta atormentava sua mente: até que ponto eu devo ir? Será que mudar esses eventos é realmente a coisa certa a fazer? Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Daniel evitava o sono, temendo que as visões do OVNI voltassem, mas as imagens continuavam vivas na sua memória. Cada cena, cada rosto, cada detalhe. Ele sabia que o próximo evento estava se aproximando, mas não tinha ideia de como enfrentá-lo, ou se sequer deveria. Uma noite, enquanto Clara dormia ao seu lado, ele se levantou silenciosamente e foi para a sala. Sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos, ele murmurava para si mesmo: eu deveria simplesmente deixar acontecer? Será que estou brincando com algo que não entendo? A dúvida corroía Daniel. Ele se perguntava se interferir nesses eventos poderia desencadear algo ainda pior. Talvez o acidente de Marco fosse apenas um aviso, mas não um problema a ser corrigido. Quem era ele, afinal, para desafiar o que parecia estar traçado? Na manhã seguinte, enquanto Clara tomava café na mesa da cozinha, Daniel finalmente tentou abrir seu coração. Você acha que devemos mudar as coisas, mesmo sem saber se estamos fazendo o certo? Ele perguntou, os olhos cansados, fixados na xícara em suas mãos.
Clara franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Eu salvei o Marco, e mais e se, ao fazer isso, eu tiver mudado algo maior? Algo que não consigo entender. Talvez essas visões não sejam um aviso para impedir nada, mas apenas uma preparação. Clara respirou fundo, tentando conter a irritação que crescia. Daniel, você precisa parar com isso. Não é saudável. Você está se punindo por algo que talvez nem seja real. Foi só um reflexo do seu estresse, nada mais. Mas as palavras de Clara, em vez de confortá-lo, só reforçaram o isolamento de Daniel. Ele sentia que estava lutando sozinho contra algo incompreensível, enquanto todos à sua volta recusavam-se a ver a verdade. Dias depois, enquanto dirigia pela cidade, Daniel viu Ana, a professora, atravessando a rua em direção à biblioteca onde costumava trabalhar. De repente, outra visão tomou conta de sua mente. Ele a viu deitada em uma cama de hospital, os olhos fechados, cercada por máquinas e fios. Uma sensação de pânico tomou conta dele. É agora, pensou, enquanto encostava o carro. Ele precisava avisá-la, mas hesitou. E se ele estivesse errado? E se Ana o achasse louco, como todos os outros? Ele fechou os olhos, tentando decidir. A responsabilidade de saber o que ninguém mais sabia pesava como uma montanha em suas costas. O dilema era sufocante e agir significava arriscar sua credibilidade e afastar ainda mais aqueles que amava. Não agir poderia significar perder Ana para sempre. O que era pior? No fundo, Daniel sabia que não podia ignorar o que tinha visto. Mesmo que fosse odiado, ridicularizado ou rejeitado, ele não podia deixar de tentar. Ele precisava fazer algo, porque o desespero de falhar era maior que o medo de ser desacreditado. E assim, Daniel tomou uma decisão: não importa o custo, eu farei tudo o que puder para salvar quem eu amo. Era uma promessa, mas também uma sentença. Ele sabia que, quanto mais interferisse, mais difícil seria carregar esse fardo sozinho. O relógio marcava pouco mais das 9 da noite, e a cidade parecia envolta em uma calmaria enganosa. Daniel, porém, sentia o coração bater forte, como se pressentisse uma tempestade se formando no horizonte. Ele sabia que algo estava para acontecer, algo grande. As visões haviam sido claras, num evento envolvendo não apenas uma pessoa, mas todos que ele conhecia. Era um teste final, um ponto sem retorno. O dia havia começado como qualquer outro. Clara organizava a casa e falava com entusiasmo sobre uma reunião de amigos planejada para aquela noite. Todos estarão lá, o Marco, a Ana, o Paulo. Vai ser bom para você também, Daniel. Você precisa relaxar um pouco. Daniel, sentado à mesa, apenas acenou com a cabeça, mas por dentro estava inquieto. Ele já havia tido a visão. A sala onde a reunião aconteceria estava cheia de fumaça, gritos ecoavam, e o calor era sufocante. Ele viu as pessoas que amava em perigo, caindo uma a uma. Não sabia exatamente o que causava a tragédia, mas sabia onde e quando. Ao entardecer, Daniel lutava com a decisão. Cancelar o encontro parecia impossível, Clara e os amigos jamais acreditariam em uma explicação tão absurda. Então, ele fez algo que nunca havia feito antes e começou a preparar um plano. Quando todos chegaram, a casa de Clara estava iluminada e cheia de vozes animadas. Daniel se isolou no canto da sala, observando cada detalhe, atento a qualquer sinal de perigo. A visão continuava a assombrá-lo, como um filme que se repetia incessantemente em sua mente. Tudo parecia normal até que, por volta das 21h30, um som ensurdecedor invadiu o ambiente. Uma explosão ecoou ao longe, fazendo o chão tremer. As luzes piscavam, e as pessoas começaram a entrar em pânico. Daniel percebeu que era o início. Ele gritou, tentando chamar a atenção: precisamos sair daqui. Agora. Mas sua voz foi abafada pelo caos. Um vazamento de gás na rua próxima havia causado a explosão inicial, e o incêndio que começou a se alastrar ameaçava atingir o bairro inteiro. Daniel correu para o centro da sala, tentando organizar o grupo. Ele se lembrou das instruções dadas na visão: a única chance era manter todos juntos e guiá-los para um ponto seguro, mas o tempo era curto.
Entre gritos de protesto e olhares incrédulos, ele finalmente conseguiu convencê-los a sair. Confie em mim. Não temos tempo para discutir. Com o fogo se aproximando, Daniel liderou o grupo pelas ruas estreitas, usando cada detalhe que havia visto na visão para evitar os perigos. Quando chegaram a um beco onde a fumaça parecia intransponível, Daniel encontrou uma saída improvável, uma escada que levava ao telhado de um prédio. Vamos por aqui, ele insistiu. Alguns hesitaram, mas Clara, finalmente confiando nele, foi a primeira a segui-lo. Um a um, todos subiram. Quando alcançaram o topo, Daniel olhou para o horizonte. As chamas consumiam casas e prédios, mas o grupo estava seguro. Ele sentiu uma onda de alívio, mas sabia que não havia acabado. Ele ainda precisava descer todos dali. Uma nova explosão os assustou, e parte do telhado começou a ceder. Daniel agiu rápido, ajudando os amigos a descerem do outro lado do prédio, onde os bombeiros já haviam chegado. Enquanto o grupo era levado para a segurança, Daniel permaneceu imóvel por alguns segundos, olhando para o céu. Ele pensou na nave que havia mostrado tudo aquilo e percebeu que, apesar do sofrimento e da dificuldade, ele havia passado no teste. Não era um herói por salvar a todos, mas por ter acreditado no impossível e feito o que era certo, mesmo quando ninguém acreditava nele. Quando Clara se aproximou e segurou sua mão, ela olhou nos olhos de Daniel, finalmente entendendo. Eu sinto muito por não ter acreditado em você. Ele apenas sorriu, sem palavras, enquanto observava o fogo ao longe começar a se extinguir. As visões haviam terminado, mas o que ele aprendeu naquela noite ficaria para sempre. O verdadeiro desafio não era enfrentar o destino, mas vencer o medo e a dúvida para proteger aqueles que ama. O céu ainda carregava o cheiro de fumaça, mas a madrugada havia trazido um ar mais tranquilo. O som das sirenes ao longe era substituído pelo murmúrio baixo das pessoas ao redor, cada uma lidando com o impacto do que havia acabado de acontecer. Daniel estava sentado na calçada, os cotovelos apoiados nos joelhos, o olhar perdido no vazio. Ele sentia o peso do que havia feito, mas também a estranha sensação de que aquilo ainda não era o fim. Clara sentou-se ao lado dele, seu rosto estava marcado por fuligem e lágrimas, mas seus olhos brilhavam com algo novo, gratidão. Você estava certo, Daniel. Sobre tudo. E eu não te escutei. Não acreditei. Mas você nos salvou. Daniel suspirou. Eu só fiz o que precisava ser feito. Mas, e ainda sinto que tem algo que não entendi, algo que a visão queria me mostrar além do perigo. Ele mal terminou a frase quando, de repente, o céu acima deles clareou com uma luz intensa. As pessoas ao redor ergueram a cabeça, algumas gritando de susto, outras apenas boquiabertas. Era a mesma nave que Daniel tinha visto semanas antes, pairando silenciosamente no ar, como uma presença celestial observando o que acontecia no mundo abaixo. Desta vez, Daniel não sentiu medo. Ele se levantou devagar, olhando diretamente para a luz que parecia falar com ele sem palavras. Clara segurou seu braço. O que é isso? Você sabe o que está acontecendo? Eu acho que sim, respondeu Daniel, sua voz carregada de uma certeza que ele mal conseguia explicar. Eles voltaram. A luz começou a pulsar, e então, diante dos olhos de todos, uma série de imagens se projetou no céu. Elas mostravam não só os eventos daquela noite, mas também momentos importantes da vida de Daniel, suas falhas, suas escolhas difíceis, e até os momentos em que ele quis desistir. Mas, junto a isso, mostravam algo mais profundo, o impacto que suas ações haviam causado nos outros. Cada decisão, cada sacrifício, tudo contribuía para salvar vidas e fazer a diferença. Daniel percebeu que a nave não tinha vindo apenas para alertá-lo sobre o perigo. Ela o tinha escolhido para algo maior, um aprendizado. Ele não era especial por causa das visões, mas porque escolheu agir, mesmo quando ninguém acreditava nele. E, naquele momento, ele viu o propósito de tudo. As imagens desapareceram, e uma última luz se projetou no rosto de cada pessoa que estava presente. Era como se todos pudessem sentir o mesmo que Daniel havia sentido, a responsabilidade de cuidar uns dos outros, de fazer escolhas difíceis para proteger aqueles que amamos.
Quando a nave finalmente desapareceu no horizonte, deixando o céu escuro e silencioso, as pessoas ao redor começaram a murmurar, tocadas pelo que haviam presenciado. Clara olhou para Daniel com um sorriso tímido. Acho que não somos tão pequenos quanto pensávamos, não é? Daniel assentiu. Não somos. E agora eu sei que cada escolha importa, mesmo quando parece que ninguém está prestando atenção. A partir daquela noite, a vida de Daniel mudou. Ele não era mais visto como um excêntrico ou um lunático. As pessoas começaram a ouvir o que ele tinha a dizer, e sua coragem inspirou muitos a repensar em suas próprias vidas. Ele nunca mais teve visões como aquelas, mas não precisava delas. Ele havia aprendido que o verdadeiro poder estava em acreditar e em si mesmo e nos outros, e em agir quando importava. E assim, a história de Daniel se tornou um lembrete vivo de que, mesmo diante do desconhecido, somos capazes de enfrentar o medo e encontrar redenção, não apenas para nós mesmos, mas para todos ao nosso redor. E assim chegamos ao fim dessa história emocionante, cheia de mistério, escolhas difíceis e redenção. E você, o que achou dessa jornada cheia de surpresas? Acha que você teria acreditado no aviso do OVNI? Teria feito algo diferente? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos adorar saber a sua opinião sobre esse desfecho incrível.